Olá, chicos, buenos dias, como estão? Espero que bem, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado também o final de semana. E na nossa última aula, eu queria falar para vocês que eu amei, tá? Saber que vocês estão bem, que vocês estão se cuidando e conversar também um pouquinho sobre a matéria e sobre outras coisas, né? Eu acho que nós nos divertimos muito na última aula. Tá? Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os animais. Tá? Los animales que a mim me encantam. E vamos a começar, então, a unidade 6 da apostila. Então, nós já estamos quase finalizando, né, os conteúdos da apostila, mas eu acredito que vocês aprenderam, né, que vocês estão começando a se interessar mais pelo espanhol, e isso me deixa muito feliz. Então, vamos a empezar nuestra clase. Bueno? Bueno, chicos, la unidad 6 va a llamar así. Guay, los animales me gustan de verdad. E para não perder o costume, tá? Então, primeiramente, o título, guay. Essa expressão aqui é para se referir, então, aos sonidos, a los sonidos, que são os sons, né, dos animais. Aqui tá falando que é do cachorro. Só que para mim o cachorro faz au au, né? Agora só que guai, guau, 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 guau. Pode ser também, né? Vamos lá então. Então eu vou começar a nossa aula, né? Com 3 perguntinhas para não perder o costume. E depois, na aula que vem, que será a aula online, eu quero que vocês respondam para mim, oralmente. Então, as primeiras, quando eu faço essas perguntas, eu quero que vocês respondam no caderno. E, pessoalmente, na nossa aula que vem, vocês irão responder oralmente, tá? Então, a primeira pergunta, chicos. Quando pensamos em mascotas, generalmente, lo primero que nos viene a la cabeza son los perros. Perros, cachorros, tá? Pero, que tipo de mascotas conoces? Então, que tipo de animais vocês conhecem? E a segunda pergunta. ¿Tienes mascotas? Qual? Então, vocês têm algum animal de estimação? Qual? Se vocês têm mais de um, quais, né? E a última pergunta. ¿Alguna vez te has enterado de uma situação de maltrato animal? Has podido intervenir? Então, vocês já presenciaram algum tipo de maltrato animal? Aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, então, sobre os animais, mas sobre essa questão também dos maltratos, né, da gente saber tratar bem os animais, tá? Na aula de hoje. Bom, pessoal, então depois dessas 3 perguntinhas, né, para que vocês possam refletir um pouquinho também, tá? Nós vamos para a página 85 de la apostila, ¿no? E vamos a ler um artículo que vai falar sobre animales em peligro de extinção, ¿sí? Então, este artículo foi publicado em la página web de uma instituição empenhada em la protección de especies amenazadas. Então, vamos a ler este artículo que é muito interessante. Então, o título se chama assim: La biodiversidad se ha reducido un 58% en los 40 años. Vamos a ver el porqué. Solo tenemos un planeta que es hogar de animales y plantas, además del nuestro. Protegerlo es asegurar la supervivência de todos. Então, está falando que nós temos somente um planeta, que inclui os animais, as plantas, inclusive nós. Então, o que nós temos que fazer? Proteger esse planeta para poder, então, continuar vivendo aqui. Vamos lá. Estamos ante a 6ª extinção massiva de especies. El profundo proceso de transformación al que los seres humanos están sometiendo al planeta está provocando lo que los expertos han definido como la 6ª extinción masiva de las especies. Al igual que en las 5 anteriores, la última y más conocida fue de los dinosaurios.
Este proceso se caracteriza por uma taxa de desaparição de especies muito mais rápida de lo habitual. As 5 grandes ameaças do planeta e causantes de esta extinção da biodiversidade são. Então, eu vou falar aqui para vocês as 5 grandes ameaças do planeta que causam a extinção dos animais. Então, a primeira, a perda de habitats. Então, o que acontece? Quanto mais nós construímos prédios, casas, né, em lugares assim que os animais habitam, eles vão perdendo, então, seu habitat natural. E a segunda, sobreexplotação de espécies. Depois, a contaminação, tanto do aire, do suelo, del agua. A quarta, espécies invasoras e enfermidade. E a quinta, câmbio climático. Então, pessoal, todas essas 5 causas, né, elas fazem com que as espécies elas entrem em extinção. O ser humano está detrás de todas elas, e o ser humano está atrás de todas essas 5 causas. Muito triste, né, pessoal? Porque normalmente nós temos certas ações, só que nós não temos a consciência que isso pode prejudicar os animais. Agora, ele contrapoceno, entramos em uma nova época. As atividades humanas estão empurrando a nosso planeta a um território inexplorado. De hecho, existem evidências de que entramos em uma época geológica generada por las acciones humanas, el antropoceno. Los habitantes del planeta, incluyendo al Homo sapiens, enfrentam um futuro incierto. Girando a página, ¿sí? Aqui. La pérdida de biodiversidad es solo una de las señales de alarma de un planeta en peligro. Los impactos de la actividad humana son cada vez más visibles. Los datos del informe Planeta Vivo 2016 demuestran que nuestro sistema alimentario está llevando al planeta al límite. La agricultura ocupa el 34% de superfície de la Tierra y consume el 69% de las extracciones de agua dulce. Entonces, acá está hablando que los principales causadores de esta pérdida de la biodiversidad son los seres humanos, ¿sí? Bueno, especies bandeira. Para combatir este proceso, la WWF trabaja con una serie de especies prioritarias en todo el mundo, todas ellas amenazadas. Se trata de especies que sufren alguna de estas amenazas, con amplios requerimientos de hábitat y cuya supervivencia implica también garantizar el futuro del resto de especies con las que comparte el hábitat. Estas son las especies prioritarias para WWF. Su nivel de amenaza es máximo y su valor ecológico fundamental. Entonces, vamos a ver 4 especies que son prioridades para este grupo, para estes expertos, ¿no? Especialistas que trabajan para a proteção de estes animais que vivem ameaçados. O primeiro é o tigre. Os tigres são uma das grandes vítimas da caça ilegal para comercializar com huesos e pieles. Olha que triste, gente. Então, o que acontece? O tigre, as pessoas elas acabam fazendo a venda ilegal, o comércio ilegal, então, para pegar os ossos e a pele do tigre. Sufrem mesmas ameaças rinocerontes e elefantes, de los que quedam poucos miles em todo o mundo. Então, além do tigre, os rinocerontes e os elefantes também sofrem grandes ameaças. E aí acontece a extinção por conta do quê? Do homem, né? Então, a gente tem que refletir também.
Então, outra espécie. Outros sofrem uma perseguição direta, pero, sobretudo, são capturados de maneira acidental por distintas artes de pesca. Este es el caso de las tortugas ou de muitos cetáceos. Então, as tartarugas, elas também sofrem porque tem essa pesca ilegal. E aí elas acabam sofrendo indiretamente com essa ação do homem. Agora, a terceira espécie, gente. Outras espécies estão vivendo como o câmbio climático está reduzindo ou alterando seu habitat e tendo efeitos desastrosos em suas populações. Este é o caso do oso polar ou o leopardo de las nieves. Então, ou o urso polar, né, e o leopardo das neves, eles acabam sofrendo por conta dessa mudança climática. Então, quanto mais aquecimento global nós temos, mais o gelo, né, eles vão derretendo e aí eles acabam perdendo, esses animais acabam perdendo o seu habitat natural. E por último, todas sofrem a destruição de seu habitat, pero em alguns casos, como no del panda ou de las grandes símios, a desaparição de seu habitat tem um efeito dramático. Unidade de la perseguição direta. Então, o que acontece? O panda, né, que é o chimpanzé, no caso, né, ele acaba perdendo porque tem essas destruição, esse desmatamento, eles acabam perdendo o seu habitat também. Então, aqui, pessoal, nós vimos alguns animais, né, algumas espécies que elas estão ameaçadas por diversas ações do homem e também para que a gente possa, então, refletir, a partir desse artigo que nós acabamos de ler, o que nós podemos fazer para diminuir, então, esses impactos causados pelo homem, tá? Então, acho que fica meio como uma reflexão para vocês. Agora, depois desta leitura reflexiva, ¿no? Vamos a conhecer, chicos, alguns animais e vamos a dividir estes animais de acordo com sua alimentação. Então, acá, que os animais que são herbívoros, que comem vegetales, ¿sí? Los carnívoros, que se alimentam de carne. Los insectívoros, que se alimentam de insectos. E los omnívoros, que se alimentam de outros animais e vegetales. Então, vamos a classificar-los agora. E para que vocês possam conhecer também alguns animais em espanhol, como decimos. Los herbívoros. O primeiro animal que eu vou apresentar-lhes é a vaca. La vaca. Então, lembrando, né? O V tem som de B. Então, nós, em espanhol, decimos vaca. Então, este animal é herbívoro porque come vegetal. Además de la vaca, há também o elefante. Elefante. Temos que abrir la boca, ¿no? Elefante. Há também la llama, las llamitas, ¿sí? Además de la llama, la cebra. Cebra, que é a zebra, tá? E solamente estes que eu vou ensinar-lhes agora. Então, estes são os animais herbívoros, perdão, que comem vegetales. Agora, os animais carnívoros. Empezando por el lobo. El lobo. Después, chicos, el oso polar. Oso polar. Hay también el león. León, ¿sí? Vamos a ver la puma. El puma, perdón, el puma. Por último, el delfín. Delfín. Entonces, yo les traje algunos animales carnívoros que se alimentam de carne. E agora os insectívoros, que se alimentam de insectos. Empezando por el ruiseñor, e também la rana, ¿sí? E para finalizar, os omnívoros, que se alimentam de outros animais e vegetales.
que son la gaivota, la ardilla, ¿sí? Y la tortuga terrestre. Entonces, chicos, yo les enseñé algunos animales. Más adelante yo voy a enseñarles otros más, ¿sí? Para que ustedes puedan saber cómo decimos, cómo pronunciamos en español. Bueno, ahora yo voy a hablarles una curiosidad que está en la página 89 de la apostila, que es muy interesante. Vamos a ver acá. A veces la jirafa tiene que dormir parada porque le da mucho trabajo tanto recostar-se como levantar-se. Então, olha que engraçado. A girafa, ela dorme parada, em pé. Por quê? Porque deve ser difícil mesmo, né, gente? Eu nunca vi uma girafa assim, pessoalmente, mas eu acho que deve ser enorme, não? Mas eu acho lindo, lindo girafa. Adoro. E agora, ó. El pelaje blanco del oso polar es la vez defensa y su arma de ataque. ¿Por qué? Vamos saber. Como se confunden con la nieve, puede acercar a su presa sin ser visto. Los osos polares no hibernan como los otros osos porque están adaptados al frío permanentemente. Então, olha que interessante. O urso polar, né? O pelo dele se compara com a neve. Então, é uma forma para que eles possam, então, confundir e atacar, né? As suas presas. Muito interessante. E agora, quando decimos, uf, me picou um mosquito. Ai, eu odeio. Sabe? Quando faz assim, ai, me picou um mosquito. Ai, meu Deus, né? Em realidade, devemos dizer mosquita, porque las hembras son realmente las picadoras. Los machos se alimentam de néctar de las flores e de jugos vegetales. Olha que interessante, gente. Então, aquele mosquitinho chato que fica zanzando assim, que pica a gente, na verdade, são as fêmeas, tá? Então, são as fêmeas que picam, que nos picam. Ai, eu odeio. Mas, enfim. E os machos, eles se alimentam, então, do néctar das flores, né? E dos sucos, né? Dos vegetais. Então, são algumas curiosidades que eu acho interessante trazer para vocês. E está na apostila também, tá? Muito interessante, gente. Eu adorei. Bueno, chicos, ahora yo voy a enseñarles algunas expresiones para expresar, ¿no? Frecuencia. Entonces, ¿cómo expresamos frecuencia en español? Vamos a decir. La primera expresión es nunca. Por ejemplo, yo nunca he visitado la playa. Então, é uma expressão de frequência. Además, también hay pocas veces. Entonces, pocas veces yo he visitado um museu. Então, eu quase nunca visitei um museu. Pocas veces. Hay también muchas veces. Muchas veces yo he ido al cine. Então, eu fui muitas vezes ao cinema. Me encanta. Y a menudo yo visito mi familia vamos a ver, em Florianópolis. Então, a menudo significa frequentemente. Então, frequentemente eu visito a minha família em Florianópolis. E, además, também frequentemente, tá? Que é a mesma coisa. Frequentemente eu visito os meus pais na minha cidade, tá? Então, estas foram algumas expressões de frequência em espanhol, sim? E, pessoal, aqui está dizendo na apostila que no material de apoio vocês que vocês podem fazer, tá? Aqui, ó. ¿Conoces las voces de los animales? En el material de apoyo encuentras algunos animales e suas voces em espanhol. Então, olha que interessante. No material de apoio,
vocês podem verificar as vozes dos animais e relacionar, então, com cada animal. Então, vocês podem fazer também, tá? Está no final da apostila, tá bom? Bom, pessoal, então a nossa aula já acabou, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, né, sobre o artigo que nós lemos, sobre a extinção, né, o que causa a extinção dos animais, e para que a gente possa refletir um pouquinho também. Então, as atividades, eu não poderia deixar de dar as atividades para vocês, né? Serão das páginas, então, 86, 87 e 88. São atividades bem simples, tá? E também acrescentar mais uma. E 89. Então, vai ser, presta atenção, hein, gente? 86, 87, 88 e 89, que é bem tranquilinha. E eu já falei para vocês durante a minha aula, então se vocês acompanharem com a apostila vai ser bem mais tranquilo, tá? Vocês realizarem as atividades. E lembrando, qualquer dúvida, vocês podem mandar mensagem para a prof, que eu estou à disposição sempre, tá? Então, beijinho, estou com muita saudade e nos vemos na próxima aula online. Beijinho!